Dando sequência ao nosso encontro, Mulheres com Você aqui na Imagem da Cidade, sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana. E a palavra segurança continua sendo pautada agora aqui no novo assunto, no novo tema que colocamos em discussão neste momento. O meu convidado é o Dr. Felipe Ferrarese, advogado condominial e imobiliário, e vem trazer informações sobre a atualização de normas de segurança contra incêndios, normas essas que passam pelo Corpo de Bombeiros, uma novidade aqui no nosso estado, em Santa Catarina. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, e são informações muito importantes, né? Primeiro porque trata dessa palavra segurança, né? Nos condomínios, nos prédios, sejam eles residenciais ou comerciais, de toda uma movimentação do governo estadual junto com a sociedade civil, né, junto com representantes de condomínio, construtoras e todo mundo que esteja ligado nessa área, para trazer aí nas 35 instruções normativas que existem aí do Corpo de Bombeiros, toda uma adequação, né, umas mais, outras menos, com relação à atualização, né, de todos esses itens que se tem de segurança dentro dos condomínios, da agilidade em se buscar a aprovação dos projetos de prevenção contra incêndio, o ABITSE também, e a promessa que fica é que isso vai agilizar aí em torno de 70% do tempo que se levava antes para obter essas licenças, essas aprovações pelo próprio Corpo de Bombeiros. O que nós observamos muitas vezes, infelizmente, é que diante de uma tragédia vem ao encontro erros, vem ao encontro situações incoerentes que estavam ali acontecendo e ninguém cobrava ou ninguém levantava aquela situação. Aí acontece um acidente, acontece um incêndio, vem essa informação à tona, ou seja, era até então mantido o estabelecimento, mantido ali pessoas naquele local, sem condições necessárias para manter também essa segurança de todos, doutor? Digamos que o carro-chefe dessa situação foi justamente a preocupação contra o incêndio, né? Então, o que acontecia? Às vezes por umas questões burocráticas e até dos materiais empregados, né, com relação a nesses condomínios, e por exemplo, o shopping center também juridicamente entra dentro de uma acepção de condomínio, com relação inclusive à forma de instalação, as metragens da instalação, que muitas vezes não representavam um problema para fins de insegurança ou até mesmo da questão de incêndio, mas atravancavam toda uma liberação. Então, o que acontece? É bem verdade que com essas atualizações ficou muito mais caracterizado ainda a figura do síndico, né, como responsável, como gestor do imóvel, condomínio como um todo, e dele ter essas preocupações tanto nas manutenções, nas checagens, nas verificações periódicas, né, seja de tantos sistemas que existem aí de combate ao incêndio, o sistema hidráulico, o sistema de alarme, o sistema de fumaça, as questões relacionadas também aí ao uso, à funcionalidade desses itens, para evitar, né, preocupações, e tudo isso, inclusive, historicamente, sempre relembrada a questão daquele famoso edifício Joelma, que há 50, 60 anos atrás no estado de São Paulo ficou marcado, né, por aquele grande incêndio que se teve e foi extremamente drástico. Então, a partir dali que começou toda essa legislação. Eu vejo que o estado de Santa Catarina avança e acaba saindo na frente, tomando esses cuidados, sendo diligente, conversando com a sociedade civil, para ponderar algumas questões sem abrir mão da própria segurança. A intenção justamente é diminuir essa burocratização, mas ao mesmo tempo, como você mesmo mencionou, sem abrir mão do estágio de segurança ou da necessidade de oferecer até mais segurança diante de tanta modernidade, diante de tanta circulação de pessoas que ocupam esses espaços. Por exemplo, a questão de um condomínio, moradores fixos, pessoas, né, ao seu redor, entradas e saídas também de visitas. Então a intenção é redobrar o olhar da segurança. Exato. Então, ao mesmo tempo que você consegue, atendendo à própria legislação, até uma agilidade nas aprovações desse procedimento administrativo que corre dentro das corporações do Corpo de Bombeiro,
também atualizar as normas com relação aos equipamentos, porque tem determinados equipamentos hidráulicos, elétricos, relacionados a alarme, que já se aperfeiçoaram, mas a norma não estava aperfeiçoada. Então criava uma discussão: não, o alvará não vai ser expedido, não foi aprovado aqui o projeto por conta que vocês não estão utilizando. Mas como o mercado ele é muito dinâmico, e as peças e todos esses equipamentos eles acabam sofrendo modificações sem prejudicar a questão da segurança, é que houve a necessidade dessa adequação. Sem falar também, como por exemplo, anualmente os condomínios precisam aí atualizar aquela famosa taxa do bombeiro, né, o alvará. E o que eu vejo na prática, inclusive, viu, Denise, é que muitos síndicos esquecem disso. Até acaba muitas vezes aparecendo lá um auto de infração, um certo bloqueio no CNPJ do condomínio, quando na verdade o síndico acabou esquecendo de fazer essas atualizações, que nada mais é do que justamente você responder para o Corpo de Bombeiros que você está seguindo as orientações das instruções normativas, e que também o síndico está fazendo as manutenções preventivas, né? Por exemplo, vamos pegar desde o exemplo mais simplificado, né? A recarga dos extintores de incêndio. Elas precisam ser feitas. Esse é um modelo clássico que todo mundo sabe. Mas, por exemplo, a mangueira que tem lá dentro do condomínio, que serve para o bombeiro pegar para combater um eventual incêndio, ela tem um prazo de validade. Os sprinklers, né, que são chamados os chuveiros, que quando detecta a fumaça eles acionam a água, também tem determinadas características de funcionalidade que precisam ser trocados eventualmente. E vou além. A responsabilidade realmente é tremenda em cima do síndico. Inclusive numa situação em Itajaí de um condomínio que eu pude acompanhar, ocorreu um incêndio nos últimos andares daquela torre, e foi de uma proporção gigantesca, realmente um incêndio assim de uma proporção que acabou se alastrando para outros 2 apartamentos. Ele acabou surgindo de dentro de uma unidade privativa. Aí, claro, a proprietária acaba sendo responsável. Até aqui entre parênteses vou te dizer o que causou o incêndio. Foi o carregador de celular cuja pontinha estava em cima da cama. Olha só, então, uma prática tão comum, infelizmente, na sala, no cotidiano, quarto, no cotidiano de tantas pessoas, né? Então, para vocês verem que não é uma coisa, mas vai dar uma faísca. Não, simplesmente, praticamente arrasou um andar inteiro de um incêndio que levou mais de 6 horas para ser apagado. E é onde que eu quero chegar com esse assunto da questão dos equipamentos de prevenção, dos sistemas de segurança. O condomínio, naquele momento, alguns desses sistemas, quando o Corpo de Bombeiros chegou para fazer o combate ao incêndio, alguns daqueles sistemas não funcionaram. Ou não funcionaram na sua plenitude. Então, assim, além disso poder ocasionar problemas relacionados até a acionamento do seguro condominial, ele coloca em xeque a própria responsabilidade do síndico. Afinal de contas, se não estavam funcionando, de duas uma: ou a manutenção não era feita, ou se ela foi feita de forma incorreta. E aí, então vejam só, nesse exemplo, claro, é um exemplo de um incêndio de magnitude, né, que ocorreu aqui no nosso litoral. Olha o tamanho da responsabilidade, e o que, graças a Deus, não teve nenhuma vida, né, não se perdeu nenhuma vida. Os danos materiais foram tremendos, mas constatou-se que, embora a responsabilidade da origem do incêndio se deu numa unidade privativa, quando o bombeiro precisou se utilizar desses equipamentos, desses sistemas, eles não funcionaram. Então, uma parcela, digamos, de responsabilidade, sem dúvida nenhuma, pode recair no síndico e no condomínio como um todo. E agora, com essa atualização por parte do Corpo de Bombeiros, com essas normas de prevenção de incêndios, a figura do síndico está mais presente ainda, está mais definida ainda, inclusive com essas responsabilidades. Isso, antes, entre quem estudava, acompanhava as matérias, a gente já sabia da figura do síndico, mas ela traz no seu texto cada vez mais essa clareza
da responsabilidade técnica, né, ou melhor, do síndico, de fazer as manutenções preventivas, né, de buscar os laudos, porque tudo isso, evidentemente que tudo isso gera um custo para o condomínio, mas tudo isso tem um reflexo, tanto, em primeiro lugar, na segurança de todo mundo, e num segundo momento, até na eventualidade de precisar acionar o seguro do condomínio através lá do que a apólice cobre. E a gente sabe que as seguradoras, elas estão cada vez mais criteriosas para saber se, afinal de contas, o condomínio vai ter ali o direito à cobertura do sinistro ou não. Porque justamente por isso, afinal de contas, o síndico foi diligente, as manutenções estavam feitas, ou foi negligência dele. Se foi negligência, aí começa todo um embate, toda uma discussão, até mesmo jurídica, sobre se o seguro vai cobrir ou não, e muitas vezes eles negam. Essas normas de segurança foram atualizadas agora recentemente, no mês de abril, e o nosso estado, elas valem para o estado como um todo, se torna mais ou menos que um padrão para o estado como um todo? Isso, porque as normas elas são do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, né? Então, toda a abrangência territorial é estadual, né? E evidentemente que também para o estado inteiro acabou trazendo essa necessidade e essa atualização de que até mesmo esses procedimentos internos, digamos assim, burocráticos, fossem acelerados, mas sem perder de vista as obrigatoriedades legais, né? Então, é de suma importância, mas são normas lá da corporação, mas é muito importante que os síndicos responsáveis procurem se inteirar do que, afinal de contas, modificou, de quais são essas facilidades, porque eventualmente nas futuras manutenções a gente sabe que todos esses elementos de combate ao incêndio, eles podem vir a ser substituídos, e evidentemente precisa atender a norma que agora foi atualizada. E com certeza buscando também essa informação, por exemplo, junto à própria corporação, eles estarão ali também para atualizar, para trazer essa informação que acaba de chegar, mas que vale a partir de agora sim para o nosso estado e que visa justamente essa prevenção a incêndios, né? Exato, tanto o site, né, do Corpo de Bombeiros e vamos falar, por exemplo, Blumenau, né, a nossa corporação aqui, o atendimento deles é bastante eficaz e bastante diligente, justamente para que as pessoas tenham também esse respaldo, né, e possam também cumprir com as suas responsabilidades. Assunto importante, assunto necessário, que contou com a sua presença aqui. Foi muito bom recebê-lo mais uma vez aqui na nossa programação. Muito obrigada, tá? Muito obrigado a todos também. É isso aí. Intervalo comercial e na sequência vamos falar sobre literatura e, ao mesmo tempo, uma representação de Blumenau e um destaque internacional. Esse escritor aqui de Blumenau é merecedor de um prêmio internacional. A gente fala daqui a pouquinho tudo isso e muito mais no nosso programa, mas que vai agora para o intervalo comercial e volta na sequência.